Então, 24 dias pelo glaucoma, Conselho Brasileiro de Oftalmologia com o próximo tema, que é a ampliação do atendimento da população de risco para glaucoma e as ofertas de cuidado integrado, né, as famosas OCIs. É um grande prazer ter aqui como convidadas, né, a doutora Gabriela Hidalgo, a assessora do Departamento de Atenção Especializada e Temática, o DAET, médica de família e comunidade e medicina paliativa, e também a Márcia Rosa Almeida, coordenadora geral, né, da CGPP, Centro de Gestão e Política Pública do Ministério da Saúde. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado, né, por disponibilizar esse tempo para essa conversa junto ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, seguindo o cenário, né, uma pergunta para a Gabriela, né, Gabriela? O cenário geral do glaucoma no SUS, né? Quando a gente fala em glaucoma como uma das principais causas de cegueira evitável, né? Como o Ministério da Saúde enxerga hoje esse desafio dentro da atenção especializada? Pode responder quem quiser, né? Pode ser a Carmen, pode ser quem quiser começar, né? Pode se sentir à vontade para responder essa primeira pergunta. Bom, vou começar então. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre glaucoma, né? E divulgando esse tema tão importante nos 24 dias pelo glaucoma. Bom, a saúde ocular, ela é um foco muito importante quando a gente pensa na manutenção da autonomia e da funcionalidade dos indivíduos. E a gente tem que fazer o máximo possível como saúde pública para reduzir a quase zero as causas de cegueiras evitáveis no país. Quando a gente pensa no glaucoma e na atenção especializada, a gente tem que pensar em como organizar o acesso para que a pessoa certa tenha acesso ao médico certo na hora correta, né? Para que a gente consiga evitar esse desfecho ruim que seria a perda da visão ou a cegueira, né? Então, na organização da atenção especializada, a gente precisa fazer uma integração em rede através de uma linha de cuidado que consiga organizar quais são as missões de cada um dos pontos de atenção e que a gente consiga organizar a oferta de atenção especializada para quem mais necessita. Então, é um grande desafio de saúde pública atual hoje no Brasil e a gente precisa cada vez mais olhar para isso e organizar a assistência para a gente reduzir esses índices. Legal, Gabriela, excelente resposta. E Carmen, né, vamos direcionar a próxima para você sobre populações prioritárias, né? Quais os grupos populacionais, né, que hoje demandam uma maior atenção quando pensamos em risco para glaucoma e a necessidade de ampliação do acesso ao cuidado? Gabriela, se quiser complementar a resposta da Márcia, né, fica à vontade. Isso. Então, o glaucoma, né, ele é mais prevalente, né, em populações com mais de 40 anos, populações mais idosas, né, população que tem hipertensão, que tem diabetes, que já tem algum grau de miopia avançada, né? E algumas populações específicas também que têm mais risco de ter glaucoma, né? Mas a principal questão do glaucoma hoje, né? É a gente conseguir identificar esse risco, né, de forma bem precoce, né, porque o glaucoma é uma doença silenciosa, é uma das principais causas de cegueira irreversível, né, então identificar esse risco, né, do glaucoma dessas populações, e veja bem, são pessoas, né, hoje nós temos uma população que está envelhecendo, né, então esse risco de prevalência do glaucoma, ele aumenta, né, uma população, com a prevalência de hipertensão e diabetes muito grande, então a gente tem que sempre que pensar em glaucoma, né, e está trabalhando, né, a prevenção, o diagnóstico precoce, né, dessa condição, né, que é tão importante, que é tão... A gente precisa combater, né? E Sim. O que eu ia complementar é também a importância do recorte étnico-racial, né? Então, a gente olhar para a população negra e entender que isso é um fator de risco. Eu sempre falo, a nossa consulta, ela tem que ter cor, né? A gente tem que olhar para isso e conseguir enxergar isso como um fator determinante, né? Como um fator de risco para glaucoma, como a gente está falando aqui, mas também como um determinante social que gera muitos impactos para além disso. Então, o recorte do quesito raça-cor também incluso, né, dentro dessa organização. E é interessante, né, Gabriela e Márcia, que essa característica da raça, né, ela é bem marcante no glaucoma.
Então, principalmente os negros, né, o descendente de negros que vem do Sub-Saharan África, Nigéria, Congo, né, daquela região, ela tem uma prevalência e uma agressividade do glaucoma assim, bem destacada, de negros até da região da África do Sul, né, e tudo. E pelas correntes migratórias do Brasil, boa parte desses negros, né, que vieram da África, com uma maior prevalência e agressividade do glaucoma, eles vieram para a região Nordeste. No Brasil é uma beleza, né, a parte boa do Brasil é que teve uma mistura tão grande, mas provavelmente, né, a gente precisava investigar isso e confirmar, né, no Nordeste, ali a gente possa encontrar mais problemas relacionados a glaucoma. Márcia, pode complementar. Eu queria complementar que além dos fatores clínicos, né, a falta de acesso ao especialista, né, aos exames que são necessários para a detecção, eles aumentam o risco, né? Então, para além dos fatores clínicos, né, temos que pensar nas regiões, né, onde as pessoas têm mais dificuldade de acessar o oftalmologista, né, nas regiões mais vulneráveis, né, usuários com dificuldade de atenção oftalmológica, né, esses usuários normalmente eles vão chegar com talvez quadros mais avançados, né, ou mais dificuldade, então esses têm mais risco também, né, não só por questões clínicas, né, mas por questões de dificuldade de acesso, que hoje é um dos grandes, né, gargalos aí da questão do glaucoma, o acesso à avaliação. Perfeito, Márcia, é um gargalo para a identificação precoce desses pacientes, né, dentro da rede que a gente apresenta hoje, né. Gabriela, vamos começar a falar sobre o CI, né? A oferta de cuidado integrado vem sendo estruturada como uma estratégia para qualificar o acesso à atenção especializada, aumentar, né, o acesso à consulta especializada. Com relação ao glaucoma, como esse modelo pode contribuir especificamente, né, para o cuidado dessa doença? Bom, as OCIs, elas vêm como um componente, né, agora integrado ao SUS, que nos ajuda a gente ter um delta-T, um tempo mais oportuno, desde a suspeita, né, de um diagnóstico até a realização de exames e retorno com o especialista para conseguir avaliar se esse diagnóstico se confirma ou não. Então, hoje, a gente tem a OCI de avaliação inicial, né, de pessoas adultas, que nos ajuda nessa entrada inicial do paciente que provavelmente tem fatores de risco e precisam ser avaliados, né, sobre a presença ou não de um aumento da pressão intraocular e o diagnóstico do glaucoma. E o faturamento, né, dessa cascata envolve 60 dias, para que desde que eu faça a primeira avaliação, exames e o faturamento do retorno. Então, a gente ganha muito, porque antes, com o sistema fragmentado, os intervalos entre primeira consulta, avaliações subsequentes, retornos eram muito longos. Então, a OCI, ela ajuda nesse caminho de entrada, né, para que a gente consiga garantir o diagnóstico oportuno, e depois a gente tem os procedimentos de faturamento específicos do tratamento do glaucoma na garantia do segmento, onde a gente tem que estar também muito integrado com a atenção primária, que por estar próximo do território, poderia fazer uma vigilância conjunta, né? Então, se eu sei que o paciente, ele tem glaucoma, ele precisa fazer um acompanhamento contínuo e ele está no meu território, eu acompanhar se ele retornou, né, para a consulta habitual dele, também faz parte do papel da atenção primária na coordenação do cuidado. Excelente, né? E Márcia, seguindo o raciocínio, né, na prática, como que as OCIs ajudam a organizar esse fluxo entre identificação do risco, diagnóstico, encaminhamento e acompanhamento desses pacientes que a Gabriela já comentou, né, já introduziu? Isso. Então, como as OCIs, elas são um conjunto de procedimentos, né? Cada OCI, a OCI ela é uma estratégia, né? Uma lógica de funcionamento, mas ela também é um procedimento com um código específico, que agrupa outros procedimentos e exames, né? Que são necessários para uma determinada necessidade de saúde ou um determinado pedaço da linha de cuidado, né? Então, quando o médico da atenção primária, o profissional da atenção básica, identifica o risco, né? Então, esse risco, essa identificação, né, do risco é realizada na atenção primária. Ele encaminha para a OCI. Então, em vez de ele encaminhar para um conjunto de procedimentos fragmentados, né, ele encaminha para esse procedimento, entre aspas, que se chamou OCI, de avaliação diagnóstica inicial, no caso, né, e o paciente já vai fazer todos os procedimentos que ele necessita num combo só,
né, de procedimentos. Então, isso garante, né, que o cuidado não seja fragmentado, os encaminhamentos repetitivos, a ida e vinda do paciente, né, deslocamentos do paciente. Então, garante que tudo que o paciente necessite vai ser feito, né, de forma coordenada, organizada, no tempo, né, em um determinado tempo, e isso pode ser navegado, monitorado, né, pela atenção primária, através do sistema de regulação, né? Então, a OCI ela é uma estratégia extremamente importante para garantir o acesso aos procedimentos, às consultas em tempo oportuno e numa linha de cuidado, né, que responde a uma necessidade do paciente. Sim. Veja, Carmen, que você já está abordando, né, de como a gente integra a atenção primária, né, com a linha das OCIs, né? Gabriela, alguma coisa a mais para complementar, né? Como a gente integra essas né, a parte básica do sistema de saúde da atenção primária com a atenção especializada, né, referente ao OCI? Bom, eu acho que um ponto muito importante a ser trabalhado é o contato do compartilhamento do cuidado no final para a comunicação do diagnóstico e entender qual vai ser o segmento desse paciente dali para frente, né? Então, a gente também não pode enxergar a OCI como algo fragmentado que fez ali o combo e acabou. Na verdade, a gente tem que garantir que a resposta chegue para a atenção primária para a partir daí ela conseguir coordenar o segmento, né, dentro da rede especializada. Então, isso também é um desafio, mas que está coberto dentro da organização da própria regulação, né, na finalização. A gente chamava de referência e contra-referência, né? Eu brinco que isso agora virou brega. A gente fala compartilhamento do cuidado, né? Porque o ideal é que a atenção primária participa sempre, né? Sim. Ela não referencia, fica sem o paciente, depois ele volta. Ela acaba participando e aí a gente entender como especialista que esse retorno é muito importante, para a continuidade é importante. É um desafio, mas a gente tem técnicas, né, e ferramentas para conseguir dar conta dessa informação chegar de forma qualificada para a sequência do tratamento. Queria complementar, né, que a atenção primária é a principal porta de entrada dos pacientes hoje do SUS, né? É quem está mais próximo do paciente, na sua casa, no cuidado. Então, são aqueles profissionais que lidam com o paciente no dia a dia e que vão identificar essas necessidades, esses pacientes de risco, né? E fazer o encaminhamento desses pacientes nessa linha de cuidado, encaminhar esses pacientes para essas OCIs. Então, é extremamente importante que os profissionais de atenção primária e tudo reconheçam, né, essas ofertas de cuidado integrado. Na oftalmologia, elas são 7 ofertas de cuidado integrado, né? Temos 2 ofertas que são ofertas de avaliação inicial, uma específica para crianças e uma, né, a partir de 9 anos de idade. Então, é extremamente importante que a atenção primária reconheça os protocolos, né, de encaminhamento, consiga fazer a classificação de risco. Então, como a principal coordenadora do cuidado, né, é ela que encaminha, que direciona e depois que recebe esse paciente de volta, né, para compartilhar o cuidado. Então, é extremamente importante essa articulação da atenção primária com a atenção especializada, né, e essa nova estratégia de OCI, ela facilita, né, porque ela justamente, para ela acontecer, ela precisa, né, dessa integração entre a atenção especializada e a atenção primária. Então, Márcia, Gabriela, eu peço licença só um minuto, porque eu queria convidar para a sala para participar dessa conversa uma pessoa super especial, a ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, doutora Vilma Leles Barbosa. Por favor, Vilma, junte-se a nós nessa conversa.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês e nós vamos discutir a respeito desse momento que estamos vivendo, falando de glaucoma, nesse 24 dias pelo glaucoma. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E sabe, Márcia, né, e Gabriela, a gente vê essas OCIs assim como uma oportunidade, né, que o Ministério da Saúde dá a algumas especialidades, entre elas a oftalmologia, de a gente conseguir dar mais acesso, né, à atenção especializada para as pessoas que precisam dessa demanda, né, de doenças oculares. Então, é nosso papel, né, Gabriela, como Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de conseguir utilizar essa oportunidade, esse recurso, para implementar essas consultas da melhor maneira possível, né, dentro do Brasil, para esse recurso, esse acesso chegar na ponta para quem de fato precisa. Então a gente só agradece, né, ao Ministério da Saúde por essa oportunidade que a gente tem com a OCI, né, Vilma? Exatamente, as OCIs foram um ganho muito grande. Conversando já com outros profissionais da Secretaria de Atenção Primária, eu pontuei isso. A gente sabe que o SUS está num desenvolvimento, num crescimento. Eu particularmente vejo com uma aceleração muito grande nos últimos tempos, e a criação das OCIs eu achei realmente muito importante, porque eu costumo dizer quando falo de OCIs que nós saímos de uma portinha de entrada só para 7 portas de entrada. Então você não encaminha mais um paciente para o oftalmologista, você já busca oportunidades para que ele acesse, e a retinopatia diabética é, por exemplo, uma delas. No entanto, para o glaucoma, a gente vai ter outras portas, como a atenção da criança, de 0 a 8, e a atenção do adulto, né, de 9 em diante, mas particularmente depois dos 40 anos. E aí, nesse sentido, eu queria que você comentasse conosco sobre essa exigência que o glaucoma tem, desde o seu diagnóstico, né, até o acompanhamento do tratamento. Então, esse acompanhamento contínuo e essa capacidade de resposta da rede, como você entende que a gente pode ampliar esse acesso sem perder qualidade assistencial? Bom, eu acho que o primeiro passo, que é a porta de entrada, a gente já tem um grande ajuste, né, através da aceleração da suspeita ou dos fatores de risco até a confirmação diagnóstica, e a gente precisa entender que o glaucoma, ele precisa, como uma condição crônica, de um segmento e de um cuidado integral. E para isso, a gente tem que ter não só o acesso ao profissional especialista, que vai fazer parte, né, desse cuidado continuado, mas da corresponsabilização da atenção primária como coordenadora do cuidado e como ponto de atenção mais próximo da realidade, do território do paciente, incluir isso na agenda de monitoramento e de busca ativa, né, dos usuários. Então, o glaucoma, como principal causa de cegueira evitável hoje, ele tem que ser uma prioridade no monitoramento das populações da atenção primária. A partir do diagnóstico, eu tenho que saber, dentro da busca do agente comunitário, da enfermeira de família, do médico de família, sinalizar esse diagnóstico como fator a ser monitorado e monitorar o itinerário desse paciente para que ele faça a manutenção do segmento com atenção especializada. Então, acho que a organização desse itinerário e a vigilância ao longo do tempo, que pode ser muito contribuída para a atenção primária como componente organizador da rede, é uma parte fundamental, e isso se constrói a partir de linhas de cuidado, né? Então, acho que o tema central é a gente organizar uma linha de cuidado, dar o cuidado à pessoa que convive com o glaucoma, para a gente conseguir ter essa garantia da sequência, da continuidade do cuidado e do monitoramento, caso a pessoa, por algum motivo, saia dessa rede e ela precise ser resgatada, digamos assim, né? E realocada de novo nessa linha de cuidado. Exatamente. A gente, falando em oftalmologia, que via de regra se coloca como na atenção especializada, na verdade a gente está desde a atenção primária até a atenção especializada. A gente precisa fazer isso, respeitar a portaria 288 que nós temos, para que a gente possa estar integrando isso, desde o contato com os médicos da saúde e família para orientação e apoio no diagnóstico, na suspeita de como encaminhar adequadamente, até
porque esse paciente vai ter uma doença crônica de tratamento regular e que também precisa do incentivo desses profissionais para que isso se mantenha, interação de drogas, enfim. Nós precisamos estar conversando com a atenção primária nessa orientação, nesse apoio, e precisamos receber esses pacientes na fase inicial, os pacientes com fatores de risco e não só com uma doença avançada, né? E dentro dessa fala da Vilma, né, até a gente chegar nesse momento do nosso sonho de conseguir identificar e tratar todos os pacientes com glaucoma, Márcia, como que a gente lida, né? Quais são as estratégias específicas para priorizar os pacientes de maior risco, né, dentro desse modelo de cuidado que a gente tem hoje em dia? Então, a estratificação de risco, né, para a gente, na implantação da estratégia das UCIs, ela é fundamental, né? Então, a gente depende, né, desse olhar da atenção primária, justamente para estratificar esse risco, priorizar esses pacientes, né, colocar esses pacientes na regulação, né, para que esses pacientes, os pacientes mais necessitados, tenham acesso a essas UCIs, né, de oftalmologia, né. Então, é justamente na qualificação das filas de espera, na qualificação dos pacientes que são atendidos, né, identificados como pacientes que necessitam, prioritariamente, esses pacientes devem ser os que prioritariamente são encaminhados para as UCIs, né? Então, é nesse sentido, dizendo que... Exatamente, as OCIs, como a gente comentou, são portas fundamentais, mas nós estamos falando aqui de uma doença crônica, né, e a gente já tem uma área de atenção específica para o tratamento de glaucoma dentro da atenção especializada. Agora, como que os pacientes vão sair da atenção primária e chegar nessa atenção especializada? Hoje, o diagnóstico está lá na atenção especializada. Então, os pacientes podem ser, e a gente espera que sejam, através da atenção primária, localizados os pacientes que já dizem que têm ou que têm algum fator de risco, como antecedente familiar e outros, para serem encaminhados. Hoje, com as OCIs que nós temos, eles vão ser encaminhados pela consulta da criança ou pela consulta do adulto. Já é um ganho muito grande, principalmente para a criança, porque a gente também tem os exames sob sedação que facilitam o diagnóstico. Mas a questão é que o diagnóstico vai ficar lá na atenção especializada. E o ideal seria que os casos suspeitos fossem avaliados já na entrada. Então, se ele realmente tiver um glaucoma muito explícito, ele pode ir direto. Mas e aqueles casos suspeitos? Seria muito interessante que a gente tivesse uma OCI para glaucoma, facilitando a triagem inicial para que ele não entrasse na rede na atenção especializada. Eu queria que você comentasse isso para nós, como você vê essa integração e essa possibilidade de melhorias. Bom, a gente, a partir das portas de entrada da OCI, tem o desafio de também pensar mais à frente as OCIs de segmento. Então, como a gente vai organizar? Então, eu vou usar o meu exemplo como paliativista, né? A gente tem as OCIs de cardiologia e para insuficiência cardíaca, né? Então, fechando uma OCI com um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca grau 4, o ideal é que o cuidado paliativo já esteja integrado desde esse diagnóstico no segmento. Então, a organização das OCIs de segmento ainda são um produto que estão em construção. A facilidade é que a gente, dentro da especialidade, tem subespecialidades, né? E isso é organizado de maneiras diferentes no território nacional. Então, a organização, através de OCIs, padroniza qual vai ser o itinerário. Então, existem cidades que o paciente ele precisa, a partir de um diagnóstico, voltar para a atenção primária para ser reencaminhado, e tem cidades que o próprio oftalmologista pode encaminhar na subespecialidade, o que corta caminho. Então, a vantagem da organização das OCIs de segmento é continuar a organização desse itinerário a partir da sequência pós-diagnóstico, mas isso ainda são conversas iniciais, a gente está organizando ainda a maior parte das OCIs de entrada, mas a gente sabe que a previsão é que em algum momento a gente pense nas OCIs de acompanhamento dentro do que cada condição crônica precisa, dentro dos tempos determinados, né? Eu vi as montanhas do Rio, vi as praias, vi o sol. Eu vi as luzes da cidade de São Paulo, sua gente, seu movimento.
Eu vi as paisagens do sertão, suas cores, seus pontos turísticos. Eu vi. Mas hoje não vejo mais. Vistas perdidas. O glaucoma é silencioso e pode levar à cegueira. Procure seu oftalmologista. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento. Queria entender como vocês enxergam essa OCI de segmento ou de continuidade, de progressão, né? Essa OCI progressiva, como é que isso pode vir a se estabelecer para a oftalmologia? Então, como a doutora Gabriela falou, né, as OCIs são uma estratégia muito nova, né, muito nova e muito disruptiva, né, e elas fazem parte de uma política nacional, né, de atenção especializada que vem em 2023 para resolver o gargalo, para reduzir as filas, para melhorar o acesso à atenção especializada, né. Então, a gente começa com 35 OCIs, né, em 5 áreas prioritárias: oftalmologia, cardiologia, otorrino, oncologia, ginecologia. Estou esquecendo alguma? Não, agora vai entrar infecto, né? Isso. Então, que são os principais gargalos, né, de filas de acesso que a população enfrenta, né? Então, a gente começa com essas OCIs de entrada. Já estamos desenvolvendo, né, outras OCIs. Em alguns desses campos, nós já temos OCIs de progressão, por exemplo, em oncologia, né? Eu acho que, doutora Vilma, que é só uma questão de tempo para a gente estar, né, implantando aí também uma OCI talvez de glaucoma, né? Já temos a OCI de retinopatia diabética, né? Sim. Mas trazendo assim, a OCI, ela faz parte, é uma das grandes estratégias, né, do programa Agora Tem Especialista, da Política Nacional de Atenção Especializada, e ela faz parte, né? Para além disso, nós temos o aumento, assim, são 8 componentes do programa Agora Tem Especialista, né? Que são diferentes formas. O programa Agora Tem Especialista, no qual as OCIs, né, são uma das estratégias. É um programa que ele está focado em reduzir as filas, em aumentar o acesso, em aumentar a oferta, em qualificar, né, esse caminhar do paciente na atenção especializada, incluindo a oftalmologia. Então, uma das questões, né, que dificulta, né, o cuidado do paciente com glaucoma, que a gente já trouxe aqui, que é o próprio gargalo do acesso, né? Uhum. O programa Agora Tem, ele traz diferentes modalidades para que toda a capacidade operacional do sistema de saúde, seja pública ou privada, esteja voltada e esteja disponível para ofertar serviços para os pacientes do SUS, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desses pacientes e justamente reduzir essas filas de espera e garantir o cuidado desses pacientes. Então, nós temos modalidades em que a gente usa em algum lugar, num país como é o Brasil, né, com tantas diferenças regionais, tantas diferenças de acesso, diferenças de existência de especialistas, né? Nós temos lugares com grandes vazios assistenciais, em que a gente não tem um oftalmologista, né? Então, pelo programa, nós temos várias iniciativas, estratégias dentro do programa para fazer esse cuidado chegar, seja através de incentivo a residências médicas em áreas estratégicas, como, por exemplo, oftalmologia, cardiologia, ginecologia, seja contratando serviços privados ou filantrópicos para oferecer nesse momento imediato, né? Enquanto a gente não consegue expandir essa capacidade da rede, para oferecer esse serviço, né, para o usuário do SUS, como inclusive unidades móveis de oftalmologia também, que estão chegando nesses vazios assistenciais, ofertando essas OCIs, ofertando tratamentos cirúrgicos, ofertando exames, né, que facilitam esse reconhecimento, essa avaliação do risco, né, e o cuidado desses pacientes, né. A gente sabe que o glaucoma, como uma condição crônica, ela precisa desse acompanhamento, né, e como é que eu vou garantir que o paciente que o paciente que tem glaucoma tenha acesso ao oftalmologista se eu estou lá no rincão do Brasil que eu não tenho um oftalmologista, né? Então o programa vem para isso, para dar diferentes possibilidades de acesso e garantir o cuidado das pessoas, também no caso do glaucoma. Sabe que essa sua fala, a Vilma já está se coçando aqui do meu lado, que eu conheço ela, mas ela é muito interessante, sabe? E a partir do momento que a gente estava comentando, né, que a gente o CBO fez uma pesquisa sobre, na gestão da Vilma, foi iniciada e vai ser entregue agora,
a demografia de oftalmologistas no Brasil. E a gente ainda traz uma metodologia mais precisa do nosso ponto de vista, a gente encontra um número que varia de 20 a 22 mil oftalmologistas no Brasil. A OMS recomenda 1 para 20 mil habitantes, como é nos Estados Unidos, 1 para 19 mil. Aqui no Brasil a gente encontra um oftalmologista para cada 10 mil habitantes. É claro que cada país tem suas profissões linkadas à saúde ocular, mas aqui no Brasil a gente tem a oportunidade talvez de ter o oftalmologista, né, um profissional qualificado para desde a refração até doenças graves, né, fazer essa disponibilização da saúde ocular para esses pacientes. É claro que a gente enfrenta, sim, né, problemas de vazios assistenciais e a gente tem que achar junto uma solução para equalizar isso. Mas quando você fala, sabe, que a gente tem essa possibilidade também de, nesse momento que a rede não suporta talvez toda a demanda e existe a possibilidade da rede privada assumir esse papel assistencial, né, do SUS, mesmo que de maneira temporária, isso talvez seja algo que interesse muito aos médicos oftalmologistas, para no final das contas entregar, né, a assistência da saúde ocular para o paciente. E se isso é uma possibilidade dentro da oftalmologia também, que a gente observa isso em outras áreas, a gente vai ter que conversar mais. A gente pode criar, né, uma cartilha de como a gente pode orientar os nossos oftalmologistas ao redor do Brasil a acessar esse tipo de serviço e ajudar, né? O objetivo final é ajudar todo o ecossistema a entregar de fato para o paciente que precisa. Né? Isso ia ser uma coisa muito boa, né, Vilma? Sem dúvida. Além de nós sabermos quantos somos, nós também olhamos para onde estamos. E onde estamos? 80% da população brasileira vive numa cidade onde tem oftalmologista. Nas regiões como o Sudeste, os municípios que não têm oftalmologista são municípios pequenos, de 5 mil, 6 mil habitantes, mas também é uma área densa onde esse município está muito próximo de outro. Agora, em regiões como no Norte, a gente chega a ter cidades com mais de 100 mil habitantes sem médico nessa cidade. Não só oftalmologista, né? Porque são cidades de difícil acesso. Então, a gente realmente tem aí um problema nesse sentido de acesso que precisa ser organizado. E quando eu vejo isso, eu vejo algumas circunstâncias, muitas organizações da sociedade civil que vão fazer trabalhos nessas áreas mais remotas, e quando você fala também em termos de carretas, consultórios móveis, cirurgias móveis, eu queria ouvir de vocês como vocês veem a questão dos dados em saúde, porque quando se acessa a população dessa forma, como a gente fica sabendo não só o N total que vai ser faturado, mas como a gente fica sabendo exatamente dos diagnósticos que foram feitos nessa população, para que a gente possa pensar nesse contínuo de saúde? Bom, vou falar um pouquinho das carretas e dos procedimentos, que acho que é um caminho mais fácil. Então, a gente consegue organizar através da articulação com os municípios e através do faturamento a gente sabe quantas cirurgias foram feitas e, em geral, são cirurgias temáticas. Com relação aos diagnósticos, a gente tem, no nível central, uma dificuldade um pouco maior de saber pessoas com diagnóstico, né? A gente consegue enxergar muito mais facilmente estabelecimentos, habilitações, procedimentos, e às vezes uma pessoa com um diagnóstico fez vários procedimentos, né? Então, enxergar o número de pessoas que têm um determinado diagnóstico é um desafio. Uma técnica que a gente tem utilizado, na verdade não é uma técnica, um instrumento, é o uso do ESUS, né? Da atenção primária, o PEC, para que a gente consiga estimular que exista o registro das condições diagnosticadas na folha de rosto do usuário. Então, toda avaliação clínica, ela tem um CID da avaliação, e você agora tem, já há algum tempo, a opção de colocar como CID ativo, e isso vai para a folha de rosto do usuário. E através desses dados territoriais, a gente consegue avaliar, a partir da atenção primária, quem são pessoas que convivem com determinados diagnósticos. Então, mais uma vez, a gente tem que falar da integração da atenção especializada com a atenção primária.
né, que é quem vai coordenar o cuidado, saber quais são os diagnósticos do seu território e, principalmente agora, registrar isso no prontuário para que a gente consiga fazer a extração de dados epidemiológicos a partir disso também, não só através de procedimentos que não traz dados fidedignos do número de pessoas com determinado diagnóstico. Quer comentar? Quero, porque assim, tem um grande diferencial das carretas do programa Agora Tem, que elas não são carretas de rastreamento, digamos assim, elas não são carretas de porta aberta, né? Elas são exatamente, essas carretas, elas são direcionadas para os lugares onde há filas para os especialistas. Então, essas pessoas que são direcionadas para essas carretas ou para esses atendimentos móveis, elas já estão numa fila que já foi regulada, que já foi avaliada pela atenção primária, pelo sistema de regulação, pela gestão local. Então, muitas vezes, os diagnósticos, eles já estão pré-determinados. Para eu encaminhar para determinadas OCIs, eu já tenho que ter feito esse diagnóstico antes. Então, algumas OCIs, não as de avaliação inicial, mas algumas OCIs, eu já tenho que ter o CID, eu já tenho que ter o diagnóstico. Esse paciente já está na fila por aquele motivo específico, né? Então, como as OCIs, elas são baseadas em necessidades de saúde, em pedaços de linha de cuidado de determinados agravos. Então, os pacientes que vão acessar as OCIs são os pacientes já específicos que têm aquela necessidade. Então, no caso, né, do programa Agora Tem Especialista, das carretas, quem acessa esses serviços são já esses pacientes que já têm esses problemas de saúde selecionados. Né? Então, por exemplo, nós temos a UCI de retinopatia diabética, né? Então, os pacientes que vão acessar essa UCI são os pacientes que já têm o diagnóstico, né? Que realizaram na primeira, né? No caso de outras carretas, né, que não é o caso, mas de saúde da mulher, já são as pessoas que já fizeram talvez um diagnóstico de mama, tem um nódulo e precisam de uma biópsia, precisam de um exame mais aprofundado. Então, essa é uma grande vantagem. São pacientes regulados, que realmente estão na fila, estão esperando e que já têm, de algum modo, o seu diagnóstico inicial. A gente já tem um ginecologista lá na atenção primária, né? Além do médico da saúde da família, em muitos lugares já fazia esse atendimento, a gente tem um ginecologista que já está inserido. Então, alguns pacientes já sabem, já estão numa fila. A oftalmologia, não. E eu vejo a UCI, realmente foi um ganho muito grande, né? Essas 7 portas que se abriram para o nosso atendimento favorece muito. Então, na retinopatia diabética, sim, o paciente tem diabetes, ele vai passar nessa avaliação mais diretamente. Em relação a uma criança que tenha uma deficiência mental, qualquer outra questão que vá precisar diretamente de um atendimento focado sob sedação para avaliação, a gente tem essa porta de entrada. Mas, via de regra, os pacientes da oftalmologia não estão em filas, porque eles sequer tiveram seu primeiro atendimento. A OCI é o primeiro atendimento, sim, né? Também. E daí a relevância que a gente vê em termos de dados. A gente precisa muito desses CIDs, desses pacientes, para a gente poder prever o que fazer no futuro, né? Isso, tem também, doutora Vilma, assim, que realmente é um programa muito robusto, que pensa na qualidade e na continuidade do cuidado. Então, esses pacientes que são, voltando para a questão das carretas, eles, quando a carreta ou quando algum desses serviços é contratado, né, para prestar um serviço, esse paciente, a gente já contrata, entre aspas, com aquele município, com aquele estado, quem vai dar continuidade àquele tratamento, né? Então, assim, a atenção primária, o sistema de regulação, a coordenação da atenção especializada, já aqueles pacientes, eles têm que ter uma linha, já. Mesmo que hoje a gente não tenha uma OCI que vá até o finalzinho do tratamento, que vá até o cuidado paliativo, mas para eu executar uma OCI, depois eu já tenho que dizer, tá, e saindo desse passo, quem vai ficar responsável pelo próximo passo, né? Então, é um diferencial muito grande, é realmente uma centralidade no usuário, no paciente, na necessidade da continuidade. E como você falou, né, é um ganho de acesso muito grande, né?
a gente está prevendo uma expansão, né? As filas elas já estão reduzindo esse acesso, né, à consulta especializada, no caso do oftalmo, a gente sabe que é um grande gargalo, né? Oftalmologia, em alguns lugares a gente tinha até pouco tempo, até 1 ano, 2 anos de fila de espera, né, para passar a primeira consulta com oftalmo. Então, assim, é uma realidade que a gente espera muito, já estamos superando essa realidade, espero que muito em breve a gente passe para outros patamares, né? De realmente ter um acesso oportuno, qualificado, numa linha de cuidado, né? Onde a gente garante a longitudinalidade desse cuidado, né? E principalmente no glaucoma, que é uma questão, né, que é uma doença crônica, né? Exatamente. Saber que eu trabalhei bastante antes de você chegar aqui, né? Se você quiser fazer a próxima pergunta e tomar minha vez, você sempre fica à vontade, tá? Uma pergunta talvez para as ambas, né? Voltando talvez para a implementação, né? Para a gente usar todo esse recurso, essa oportunidade da UCI, talvez escutar de vocês onde são os principais desafios, né, de implementação da gente entregar o que a UCI tem a oferecer ao paciente que precisa, né? Quer começar? Pode começar. Então, assim, a UCI ela exige, né, uma organização de rede, de fluxo assistencial, de alocação de especialistas, né? Então, nós temos realidades muito diferentes no país inteiro, né? Então, os desafios são diferentes, né? A UCI ela vem com uma estratégia de superar os gargalos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela encontra esses mesmos desafios da atenção especializada, né? Em que é preciso haver uma organização de rede, é preciso haver o alinhamento do fluxo desse paciente, né, a conversa, a articulação entre atenção primária e atenção especializada, né? Então, os desafios, eles são inúmeros, mas as soluções também, elas são singulares, né? Cada região, nós temos a estratégia principal, mas cada região acaba, né, adaptando a sua estratégia, né, de acordo com a sua realidade local, né? Então, os desafios são muitos, mas é uma estratégia assim que vem muito diferente, qualifica muito o cuidado, e o que a gente percebe é que quando os profissionais, individualmente, os gestores, têm conhecimento, né, da estratégia, do programa Agora Tem, das UCIs, as pessoas acabam se apaixonando pela UCI, querendo que funcione, que dê certo, porque realmente faz diferença no cuidado, na vida das pessoas, na organização da rede, na entrega, né, de uma saúde de qualidade para as pessoas. Então, são grandes os desafios, né? A gente vai acumulando, né, conhecimento sobre como fazer, vai criando novas UCIs, né? Cada dia a gente, né, está criando um processo um fluxo de criação de novas UCIs para que isso, né, e que em breve essa estratégia, talvez em algum tempo, essa estratégia seja a estratégia principal, né, para todas as linhas de cuidado, enfim. Nessa linha, para você também responder, nós já ouvimos que a oftalmologia realmente teve um crescimento exponencial no atendimento comparado às demais especialidades, e a gente fica muito feliz com isso, mas a gente vem trabalhando nisso há muito tempo. Trabalhamos colaborando na criação do protocolo de atendimento, né, do afinamento das OCIs propostas, e também na divulgação para os médicos. Nós temos um trabalho, fizemos cartilhas para gestores, para os médicos oftalmologistas, falamos disso continuamente. E o que os nossos colegas trazem para nós também é uma experiência minha, que é de conversar com gestores de saúde que ignoram o assunto. Que não sabem de onde virá a verba, o que ele tem que fazer para conseguir isso. E eu queria que você contasse como é que vocês estão buscando vencer esse desafio. Bom, eu ia citar isso como mais um desafio. Eu acho que a mobilização dos gestores para conhecerem como é o programa, né, e como eles fazem a adesão, como eles podem organizar, é algo esperado para algo tão novo. E a gente precisa mobilizar o máximo possível. A gente tem, além de alguns encontros específicos, como tivemos, acho que há 2 semanas atrás, a Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, em que a gente fez divulgação maciça, né, das ofertas e como aderir, a gente também tem a organização de apoio institucional em loco e a organização junto ao CONAS e o CONASEMS para a divulgação das estratégias. Então, eu acho que sempre a gente pode organizar e instrumentalizar o gestor, mas nada como
vir de baixo, né, de forma ascendente, de baixo para cima, né, os especialistas também cobrarem para que o gestor se engaje. E o crescimento exponencial na oftalmologia vem de um dado que mostra que entre as especialidades que a APS é menos resolutiva, uma delas é oftalmo, né? Então, a gente realmente precisa do especialista para dar seguimento ao cuidado à saúde ocular, né? Diferente de outras que a gente tem uma resolutividade um pouco maior da atenção primária, como a ginecologia, por exemplo. Sim. Então, é fundamental que a gente consiga disseminar isso entre os gestores, a forma ascendente dos especialistas, do território cobrarem é importante, mas a gente também tem a organização de espaços de troca. Tem a organização tripartite, que apoia, com CONAS e CONASEMS no estímulo, e tem os apoiadores institucionais também por estado que vem apoiando. Hoje nós temos, temos um site do programa Agora Tem Especialistas, né? O próprio Ministério da Saúde, como é um programa que é o programa prioritário hoje, né, do Ministério da Saúde, um dos programas prioritários, né, principalmente da atenção especializada, é o programa Agora Tem Especialistas. O profissional, o gestor que queira individualmente estar lá em qualquer lugar, nunca ouviu falar, mas quiser se aprofundar, nós temos uma vasta gama de materiais, de vídeos, de portarias no site do programa Agora Tem, para além de todos esses movimentos institucionais, que é conversar com o COSENS, né, que são os conselhos dos secretários municipais, no CONASENS, existe hoje um grupo condutor do programa, que é tripartite, né? E nós estamos indo, né, para o território, para os lugares, para as regiões, fazer oficinas sobre as OCIs, sobre o programa, sobre os especialistas. Então, assim, a gente está, né, temos os apoiadores do programa, os apoiadores do programa Agora Tem, temos os apoiadores da atenção primária. Então, estamos todos engajados em fazer, né, as OCIs e o programa Agora Tem Especialistas chegar para os mais diferentes profissionais, para os pacientes, para os gestores, né? Então, com certeza, se não ouviram falar, em breve vão ouvir. E se quiserem, de qualquer modo, né, entender mais do programa, nós temos um site com cada um dos componentes, com todas as OCIs, com todos os protocolos, como faz para aderir créditos financeiros, como faz para ofertar serviço, como eu, sendo um oftalmo da rede privada, eu posso, de repente, se eu tenho uma clínica de oftalmologia, como eu posso, né, a minha clínica ofertar serviços, até trocar tributos, né, por oferta de serviços da especialidade dentro dessa lista, né, de OCIs, de procedimentos cirúrgicos. Então, assim, estamos disponíveis, quem quiser nos contatar também, né, Ministério da Saúde, Departamento de Estratégias para Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, nós estamos disponíveis, tá? Sight is our most precious sense. 80% of what we perceive comes through sight. That's why our mission is to help every person see their world clearly. At Johnson & Johnson, we improve and preserve sight for more than 40 million people every year. And with more than 2 billion people in need of vision correction, we see an opportunity to reach even more. We are experts in optics, material science, and technology. We are paving the way for a new future of eye health. We are Johnson & Johnson. Vision made possible. Márcia e Gabriela, né, essa conversa está sendo muito rica, né, e para os telespectadores que estão vendo a gente, né, que estão ouvindo a gente vai disponibilizar esse site, né, para ter essas informações quando a gente digitar esse podcast, esse vídeo. E Márcia, eu estava aqui conversando com a Gabriela um pouco tempo antes, né, de que a gente, como oftalmologista e como médico, como população geral, a gente enxerga, né, o glaucoma como uma das doenças que leva à cegueira, que é o ponto final, né, da gente perder a briga para o paciente viver uma vida sem a visão. Mas a gente está evoluindo nas pesquisas e no estudo do que a visão, né, a baixa visão, impacta na vida das pessoas. E dentro dessas pesquisas a gente observa que a baixa visão do glaucoma, da retinopatia diabética e de várias outras doenças, ela impacta uma amplitude na vida, da qualidade de vida das pessoas de uma maneira muito maior do que a gente sempre pensa, e a gente consegue começar a quantificar isso, né? Dificuldades da pessoa ter a independência de fazer as coisas, de depender de um familiar, às vezes,
para ter autonomia de fazer as coisas que ela precisa fazer, dificuldade da mobilidade, né, da gente às vezes deixar de dirigir, né, por conta de um problema de visão, ou a gente tem dados que é mais frequente a gente se envolver em acidentes quando a gente tem uma deficiência visual, como o glaucoma ou qualquer outra. E sem falar também, né, na saúde mental, sabe, a gente tem ansiedade, angústia, né, de ter um glaucoma avançado, um glaucoma piorando, depressão, quedas, né, quedas é muito mais frequente, e na população específica do glaucoma, a gente tem pacientes idosos caindo, muitas vezes levando a fraturas, né, então a deficiência visual, ela engloba uma série de problemas interligados na saúde, na assistência à saúde, que faz com que a gente, né, tenha mais força ainda para pleitear, né, um acesso à saúde ocular melhor, a qualidade de vida dessas pessoas. E eu vou inverter um pouco a pergunta, Vilma, né, da parte das perspectivas futuras, sabe? A gente escuta de vocês essa integração, né, porque para termos organizacionais a gente separa atenção primária e atenção especializada, mas a verdade ela é um contínuo. E vocês vão em volta, né, nessa parte de atenção primária e atenção especializada, como elas têm que interagir para a gente encaminhar de maneira correta, chegar ao diagnóstico, chegar ao dado, e também verificar, né, na atenção primária, voltar ali e ver se o fluxo e o refluxo está acontecendo da maneira correta. Quais os avanços, né, que dentro disso e várias outras coisas que você considera o mais importante para a gente continuar nessa missão que a gente está conversando já há algum tempo, de ampliar o acesso e reduzir o impacto da baixa visão, seja pelo glaucoma ou outras doenças, na nossa população brasileira, né? Quais são as perspectivas do futuro, né? Bom, eu acho que as perspectivas futuras é que a gente continue com o compromisso de organizar protocolos sustentáveis dentro da melhor evidência possível, e a gente, mais uma vez, né, fortalecer a atenção primária como real ponto de cuidado e coordenadora do cuidado, em parceria, em compartilhamento com a atenção especializada, de forma integrada. Né? Então, para algumas condições crônicas, eu brinco que muitas vezes é um casamento, atenção primária e atenção especializada, né? E você tem que conhecer quais são os combinados do seu casamento para esse acompanhamento ir dando certo, né? Então, como médica de família, né, Márcia também é médica de família, eu já conhecia quais eram os especialistas, que normalmente é um território referenciado, é o mesmo, e até o hábito dele, de como ele gostava de prescrever as coisas, eu já acostumava, né? Porque existe essa relação. Então, eu acho que uma perspectiva futura é que a gente consiga trazer para as especialidades, e aí hoje estamos falando da oftalmologia, o quanto a gente tem que integrar em rede no sentido de entender a importância da atenção primária nessa parceria do cuidado longitudinal, né? Da importância das devolutivas para o território, de ferramentas num futuro próximo, que já acontecem hoje, da telesaúde nessa articulação e integração com a atenção primária. Quando a gente fala da Política Nacional de Atenção Especializada, que saiu em 2023, ela fala do compromisso de que os serviços especializados precisam ter no matriciamento e na qualificação das suas UBSs, dos seus territórios de abrangência, né? Então, com o amadurecimento da PNAES, que a gente chama, da Política de Atenção Especializada, eu acho que para além das evoluções específicas das temáticas, como o glaucoma, que discutimos hoje, eu acho que é um amadurecimento para a gente ter cada vez menos fragmentação do cuidado, porque a gente passou muito tempo com pessoas perdidas na rede, com um papelzinho atrás dos médicos para tentar resolver seu problema de saúde. E hoje a gente, como profissional de saúde e médicos, a gente tem que entender que esse não é o papel da pessoa, a gente vai ter que se conversar. Eu sempre falo que a rede ela não é feita de protocolo e papel, ela é feita de pessoas, muitas vezes, né? Então, essa corresponsabilização dos especialistas no componente de responsabilidade sanitária, então eu fico muito feliz, né, com a Vilma me perguntando, e cadê o resultado do mutirão? Eu quero saber os CIDs mais prevalentes do resultado desse mutirão. Por quê? Porque a gente quer pensar numa estratégia pública para aquele lugar, né? E ali pode ter, como a gente conversou também, às vezes o Nordeste, pela questão migratória, né, da população negra, pode ter mais glaucoma, e a gente só vai saber isso com os resultados do território. Então, a perspectiva futura que eu mais torço para acontecer é essa corresponsabilização dos especialistas pelo interesse no território.
por entender qual é a sua rede, por entender o que está ali na sua população e assim a gente construindo juntos um SUS mais forte. Eu ousaria dizer que as perspectivas são as melhores possíveis, né? No sentido de que eu acho que a gente já deu passos muito importantes, né? E essas iniciativas já têm mostrado um resultado muito imediato e muito positivo, né, em aumentar a oferta dos especialistas, em melhorar o acesso, em garantir a continuidade, né, do cuidado. Então, assim, eu acho que é só a gente, né, um grande investimento financeiro também, né, porque isso envolve também, né, investimento financeiro, né. Então, é um investimento muito importante, só orçamentário da ordem de 3,6 bilhões de reais, né, na atenção especializada, não só no sentido de ampliar a oferta, mas de qualificar, né, de qualificar, de fazer a integração com essa rede, de organizar em linhas de cuidados. Então, eu só acredito que as perspectivas são as melhores possíveis, né, no desenvolvimento de novas OCIs, na ampliação, na distribuição dos especialistas no território, nessa melhoria do olhar, né, nessa compartilhamento do cuidado, né, que na atenção especializada costuma, né, é um gargalo do SUS que a gente fala, né, é a atenção fragmentada, e a gente veio com estratégias, né, para superar essa fragmentação, para, né, estimular a coordenação do cuidado, para organizar o cuidado das pessoas, né, e é isso, a gente quer cada vez mais um SUS que defenda a vida das pessoas, né, que se importe com que as pessoas, que entenda, né, que a gente entende, né, que enxergar, né, que ver faz parte da vida das pessoas, que é qualidade de vida, né, e que isso então tem que ser o centro, né, o centro do SUS e o centro das entregas que a gente tem feito, é voltado para isso, para que as pessoas vivam melhor. Então, o que a gente quer cada vez mais, e eu acho que, né, tenho certeza que esse governo, esse programa e o que está sendo apresentado vem nesse sentido, né, de trazer um SUS que defende a vida das pessoas e que melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês e também com quem está nos ouvindo e nos assistindo, porque o que a gente está buscando fazer aqui hoje é trazer informação de qualidade e uma união entre todos aqueles que estão pensando em levar saúde para a nossa população, né? Glaucoma é uma doença em que a gente pode tratar para evitar a cegueira. Existem tratamentos medicamentosos, cirúrgicos, tudo previsto no SUS. O SUS, que é tão jovem, nasceu em 90, né, e que está num processo de amadurecimento, é importante que a gente diga isso, porque muitas vezes as pessoas acham que o SUS não está bom, mas não pensa que isso está em processo de amadurecimento, né. É uma ousadia fazer um sistema público de saúde para um país do tamanho do nosso, com as diferenças todas que nós temos, né, e a gente é parceiro dessa ousadia com vocês. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem uma atenção muito especial para a saúde pública e nós desejamos muito que isso aconteça da melhor forma. Nós vivemos lá no nosso dia a dia, quando a gente atende as pessoas e seus familiares, os pacientes e seus familiares, nós vivemos essa realidade e a gente quer ajudar a mudar. Então, que vocês saibam da nossa disposição em trabalhar em protocolos, em criação, em organização da rede de cuidado, criação da linha que vai da atenção primária especializada. Nós estamos plenamente disponíveis. Hoje falamos aqui de glaucoma, mas há outras linhas também importantes, como a atenção da criança, que nós já tivemos um ganho relevante agora com a entrada do teste do reflexo vermelho na caderneta da criança, onde nós participamos ativamente. Isso vai ser essencial. E aí a gente também já está falando de diagnóstico de glaucoma congênito, né? Então, todos que nos ouvem, saibam que existe muita boa intenção nesse caminho e que todas as dificuldades precisam chegar até nós para que a gente possa ajudar. Médicos oftalmologistas podem conversar conosco sobre suas dificuldades de acesso ao atendimento de OCIs. Nós temos nosso canal, nossos canais não só agora do 24 dias pelo glaucoma, mas nosso site onde tem aba para a população geral e para os médicos que podem nos contactar. E como você falou, vocês também têm um site com todas as informações. Então é muito relevante que nossos ouvintes hoje saibam
que há instituições trabalhando para uma melhoria da atenção à saúde ocular na nossa população. O problema não é só do paciente portador da doença, é de sua família e é da sociedade inteira, né? Todos nós estamos envolvidos nisso. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece, o Ministério da Saúde agradece muito a parceria da CBO, né? E tem sido já grandes parceiros e vamos continuar essa parceria aí com certeza para levar cada vez mais qualidade de vida ocular, existe isso, né? Qualidade de vida para as pessoas. Obrigada. É isso, e que a gente continue juntos e fortaleça cada vez mais a ideia de que o SUS é um patrimônio nacional, né? Exato. E que a gente tem que ter orgulho dele, e ter orgulho não quer dizer a gente dourar a pílula e não olhar para os desafios, mas sim entender que é uma ousadia, né? Como a Vilma falou, e que a gente está aqui para fortalecê-lo, e com o apoio de vocês, o caminho ele fica muito mais fortalecido. O Ministério da Saúde agradece. Muito obrigado para vocês duas e contem com o CBO, né? A missão é a mesma, a alocação apropriada do recurso disponível, a responsabilidade e o objetivo final do paciente, né, com qualidade de vida é mútuo, né? Então vamos trabalhar à disposição de vocês a qualquer momento. E vocês que nos ouvem, saibam que vocês têm instituições fortes que estão à disposição. Muito obrigada.